O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas multidões, duas posturas completamente diferentes da parte dessas multidões, em épocas bem distantes, uma da outra cronologicamente, e duas atitudes da parte de Deus aparentemente contraditórias. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, depois que saiu do Egito em direção à terra prometida, o povo hebreu, depois de muito se alimentar com o maná, enfastia-se desse alimento. Se lamenta, reclama, chora e sente saudade do tempo do Egito. Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, pepinos, melões, verduras, cebolas, alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná vinha do céu. Parecia-se, como diz o texto que acabamos de ouvir, com uma certa resina. Ele era parecido com uma semente de coentro e amarelado. O povo não aguenta mais esse alimento. Qual é a atitude de Deus? O Senhor tomou-se de uma cólera violenta. Deus quer dizimar esse povo por causa de sua murmuração. Moisés intercede e consegue de Deus que venha além do maná a carne. Mas o maná permanecerá o alimento básico até a entrada na terra prometida, e esse tempo durará ainda 40 anos. Moisés intercede. Moisés suplica em favor desse povo e pede até para Deus tirar-lhe a vida. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Moisés é amigo de Deus e conseguirá que Deus reverta essa situação, que Deus não execute aquilo que ele ameaça realizar. Deus e sua cólera
na primeira leitura. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos uma multidão que se aproxima de Jesus para ouvi-lo. Que se aproxima de Jesus, que, cheio de compaixão por eles, os cura a todos os enfermos. Não deixa sem experimentar a sua graça os doentes, que são sanados pelo seu poder. Este lugar é deserto, e Jesus se comove, sente compaixão. Dirige-se aos apóstolos que querem que a multidão seja despedida para que ela mesma procure comida material. Eles não precisam ir embora, retruca Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos respondem que aquilo de que eles dispõem é muito pouco. 5 pães e 2 peixes. Jesus pede para trazer esse pouco que eles têm. Todos se sentam na grama por ordem de Jesus, que pega os 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção. Depois ele entrega os pães partidos e os dá aos discípulos, que por sua vez os distribuem às multidões. E todos ficam saciados. Agora atentos para os números. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Quantos foram alimentados? Pelo alimento que se multiplica, o texto diz, os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois que todos comem, depois que todos ficam saciados, na versão do capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus diz: Colligite fragmenta que superaverunt, ne quid pereat. Traduzindo, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E eles recolheram os pedaços de pães e os colocaram em 12 cestos. Obviamente que esta parábola tem, antes de tudo, um significado parenético. Parênese é uma exortação moral. Jesus, nos seus ensinamentos, nos pede sempre para que nós hajamos, para que a nossa conduta, para que o nosso modo de agir seja de acordo com a sua santa vontade. Nesse sentido, dai-lhes vós mesmos de comer, tem uma obrigatória implicação de caridade, de solidariedade, pois Deus Todo-Poderoso quer saciar a fome das pessoas, quer aliviar o sofrimento das pessoas, também com a nossa iniciativa. Ordinariamente, o milagre de Deus vem ao encontro das pessoas, pela coragem, pela audácia, pela ousadia, que os gregos chamam de parresia, é esta disposição ousada e atrevida em fazer a vontade de Deus, a prática da caridade. Sem dúvida alguma, que nosso Senhor Jesus Cristo não dispensa, antes ordena a cada um de nós que, diante da indigência de quem quer que seja, partamos daquilo de que dispomos, ainda que, humanamente falando, isso pareça pouco, mas é do pouco que Deus faz multiplicar, obviamente, aquilo que é necessário para aliviar a indigência do sofredor, do pobre, do angustiado, e nesse sentido é a raiz, a origem, o começo, os primórdios das obras sociais na igreja se inserem precisamente nesse pouco. Toda a obra de Deus começa do que aparentemente é ínfimo, é desprezível, e Deus multiplica. Essa é a dimensão parenética, essa é a dimensão da caridade, da misericórdia, a partir da nossa própria iniciativa. Todavia, o milagre é sempre o extraordinário, não dá para explicar, à luz da razão, como 5 pães e 2 peixes tenham conseguido alimentar, saciando completamente uma multidão de 5.000 pessoas.
e tentar explicar esse mistério à luz da razão, como se Jesus, na verdade, teria incitado os apóstolos a fazer uma vaquinha. Você dá um pouquinho, e aí está explicado. Isso é ridículo, isso é patético. Absolutamente se pode admitir uma leitura racionalista, criminosa, eu diria, da explicação do milagre. O milagre extraordinário, o milagre sobrenatural, como tal, não tem explicação. Jesus multiplicou extraordinariamente, não há uma explicação à luz da razão para esse milagre e basta. Agora vamos inserir esse milagre num outro contexto e saímos do Evangelho segundo Mateus e entramos no quarto Evangelho, precisamente no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Deem uma olhada depois nesse capítulo 6 de São João. O que é que nós temos? Nós temos esse mesmo milagre, versículos de 1 a 12. Depois, Jesus atravessa o lago, o mar da Galileia, vai para o outro lado. E quando ele chega no outro lado, ele se dirige logo à sinagoga de Cafarnaum, onde ele realiza o famoso discurso do pão da vida. Prometendo a Eucaristia, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Ora, a intenção do quarto evangelho é claríssima. Partindo do pão material, do pão que sacia o corpo, Jesus quer lembrar as pessoas que ele veio trazer um outro pão. Jesus até foge da multidão quando quer fazê-lo rei. A multidão que busca Jesus porque ele realizou os milagres. Vocês me procuram porque eu multipliquei os pães, porque eu saciei a fome de vocês. Procurem o pão que não vai perecer. E ele vai explicar no discurso da sinagoga de Cafarnaum que pão é esse. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Nesse sentido, o milagre da multiplicação dos pães, no quarto evangelho, tem um significado profético, tem um significado simbólico. E me permitam agora, eu pedi para vocês, para memorizarem números. Então, 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas, 12 cestos. Gravaram os números? Agora vamos à explicação alegórica dada por Rabano Mauro, um escritor eclesiástico muito famoso da Idade Média, citado por Santo Tomás de Aquino na sua obra Catena Áurea. Ele diz que os 5 pães representam os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, que são a Torá para os judeus. Para os judeus, os 5 mais importantes livros da Escritura. Os 2 peixes simbolizam as profecias e os salmos, porque todo o Antigo Testamento está compreendido na lei, 5 livros, nos profetas e nos salmos. 5 pães e 2 peixes. 5 livros da lei, os salmos e os profetas. A respeito das 5.000 pessoas, recorda-se o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Confiram depois. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, pregam o Evangelho. Adivinhem vocês quantas pessoas se convertem depois desse discurso? 5.000 pessoas. Nada na Bíblia acontece por acaso. 5.000 pessoas foram saciadas por Jesus com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, os 5 livros. 2 peixes, os profetas e os salmos. 5.000 pessoas alimentadas por Jesus durante sua vida pública. 5.000 pessoas se convertem no início da pregação da igreja no dia de Pentecostes. Nada acontece por acaso. Mas ainda temos os 12 cestos. Ainda temos os próprios cestos, diz Rabano Mauro. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao alimentar 5.000 pessoas, ele não cria novos alimentos para o povo faminto, mas depois de receber o que tinham os apóstolos, ou seja, 5 pães e 2 peixes,
ele os abençoa, porque vindo ele na carne, ele não pregava outra coisa, mas o que havia sido anunciado. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim levá-los à perfeição. Ensinava a lei e os profetas que estavam cheios de mistérios. Agora vamos aos 12 cestos. Os discípulos retiram o que tinha sobrado, os 12 cestos, porque os mistérios mais secretos, incompreensíveis para o povo, não devem ser desprezados, mas devem ser objeto de um estudo sério da parte dos apóstolos, figurados nos 12 cestos. 12 apóstolos, 12 cestos. Os cestos são os pedaços são os mistérios que precisam ser desdobrados, esmiuçados, aprofundados da lei e dos profetas, representados em 5 pães e 2 peixes e os salmos. E devem ser meditados também pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. E agora um detalhe muito curioso a respeito dos cestos. Os cestos são uma realidade que serve para usos manuais. É uma realidade muito, digamos assim, artesanal. Uma realidade que não tem muito valor financeiro, econômico. Cesto é cesto. Deus escolheu o que é vil. Deus escolheu aqueles que ao mundo nada são, nada significam, para confundir os sábios. A Virgem Maria diz: ele depôs os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu sem nada aqueles abastados. Reparem o significado impressionante, o que está por detrás desse milagre espantoso da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que no relato do Evangelho segundo João, capítulo 6, adquire um profundo significado profético. Lembrem-se, a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, da frase que Jesus disse ao diabo, quando sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Preocupemo-nos, sem dúvida alguma, em saciar a fome dos indigentes, dar alimento aos famintos, dar de beber a quem tem sede, cobrir os desnudos, sanar as enfermidades dos doentes, visitar os enfermos, visitar os presos. São todas obras de misericórdia materiais. Mas existe uma obra que é imprescindível e que Jesus, diante de tudo isso, pede que não esqueçamos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Termino esta homilia de 15 segundos, exultando no Senhor nossa força, como cantamos no Salmo. Os que odeiam o Senhor, se eles obedecessem-no, o adulariam. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Reparem a advertência de Deus. Escutar a voz do Senhor. O milagre tem sempre essa finalidade. João capítulo 20, versículo 30. O Senhor Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. Se o milagre não obtiver essa finalidade, a igreja vira uma pura ONG, pagã, ateia, preocupada apenas em saciar a indigência física, material das pessoas. O que, durante a vida pública de Jesus, para ele é algo absolutamente secundário. Jesus não andou multiplicando pães e peixes 24 horas por dia. Foram, na verdade, no máximo 2 ou 3 milagres extraordinários, para que o povo cresça, que Ele é o Filho de Deus, o alimento eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.